Xixinha, seu cavalo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, sim, seu bandido. Seu bandido, o Corinthians tá levando o coco dentro e fora de campo, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, o Corinthians conseguiu a proeza de passar a maior vergonha, a maior humilhação da história de um time brasileiro em competições sul-americanas. Aquele papo de acesso negado tá cada vez mais vivo, irmão. Não bastasse os caras serem eliminados na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil, Corinthians com investimento infinitamente maior. Corinthians que começou a temporada falando de título de Libertadores, irmão. Corintiano falando que Depay daria o título pros caras. Caíram na Liberta e aí falaram, beleza, foi um acidente de percurso. Tem a Sul-Americana ainda, vamos ser campeão. É o título que falta. Irmão, os caras foram eliminados na fase de grupos. Nesse grupo, rapaziada. Isso que eu tô falando aqui não é querendo zoar, não é porque, é rival. Tô falando sem clubismo, velho. Dá uma olhada no grupo, rapaziada. Olha o grupo. Time nenhum no Brasil passou essa vergonha na mesma temporada em competições sul-americanas. Assim, é irrefutável. Não tem como contra-argumentar isso que eu tô falando a respeito de tamanha humilhação que o Corinthians passou. Primeiro na Libertadores e agora na fase de grupos da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. Rapaziada, recadinho rápido aqui, ó, principalmente para vocês que vivem me perguntando como ganhar dinheiro aí na internet, fazer o que eu faço, trabalhar em casa, não depender de patrão chato, pegar ônibus, metrô. Eu criei um treinamento gratuito para ajudar vocês que me acompanham aqui no canal. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Tá? É para ajudar vocês. Se você quer ter resultados iguais aos meus aí, ó, trabalhando em casa, deixei o link aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, é grátis. Rapaziada, você acha que algum time no Brasil pode chegar ao fundo do poço? Então eu vou apresentar um time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse time conseguiu ser eliminado na pré-Libertadores. Que vergonha. E conseguiu a façanha. Huracan. O time do Huracan veio com o time regra 3, reserva do reserva. Eles conseguiram ser eliminados na Sul-Americana. Rapaziada, um time que o presidente é condenado, pede a conta, é caso de polícia de dia e de noite, é um time esburacado, acabado, é esse time do Corinthians. Se o senhor é torcedor... Time esburacado, ele falou. Do Esporte Clube Corinthians Paulista, meus sentimentos. Que Deus te abençoe. Vocês vão sofrer pra caralho. E vão cair, vão ser rebaixados. Pode marcar que eu tô falando pra você. Nossa senhora, que porcaria. Putz. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Porque ninguém sabe quem é. Pior que depois de ser eliminado na Sul-Americana, o Corinthians não pode jogar nem a Kings League. Porque tem o pênalti do presidente. E o Corinthians não tem presidente. No finalzinho... Acesso negado de novo. Os corintianos gostam de dizer que o Palmeiras não tem mundial, mas faz um bom tempo que o Palmeiras tá sempre nas cabeças ali e hoje é líder geral da Libertadores. Enquanto isso, o Corinthians acabou de ser eliminado da Série B da Libertadores, da Sul-Americana. Dito isso, só posso dizer uma coisa: acesso negado. Fala, pessoal. Desculpa, eu tô tentando me segurar aqui, cara, com o que aconteceu com o Corinthians mais uma vez, assim, esse papo de acesso negado, né? Mais uma vez na Comebol chega, pá, acesso negado e o Ronaldo jogando. Não aguento, cara. O Ronaldo tão triste, cara. Eu não aguento mais ver ele triste. Amanhã vai sair de cadeira de rodas do jogo aberto, sabe?
É, pode zoar, porque esses caras não foram jogar lá. Esse time medíocre do Corinthians não foi jogar lá. Vocês não jogaram nada. Só o Garro que botou e mostrou um pouco mais de força. E o Hugo também pegou 2 bolas ali. O resto, vocês perderam pro terceiro time do Huracan. Ainda quase classifica. Que vergonha. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. Vai me desculpar. Vocês não honraram a camisa do Corinthians. E pode zoar aí. Amanhã é cadeira de roda lá no Jogo Aberto. Vem. Vou sair com muito orgulho. Com vergonha na cara. É isso. Bora. Xixinha, seu cavalo. Vai, Corinthians! Vai Corinthians sim, seu bandido. Seu bandido. Parabéns, Corinthians. Parabéns, vocês conseguiram ser pior. Vocês conseguiram ser pior que o Racing do Uruguai. Você sabe por quê, meu amigo? Rapaziada, não perca essa oportunidade, já deixa o seu comentário aqui embaixo pros corintianos, rapaziada. Bora pra resenha. Porque o Racing do Uruguai foi lá na casa do América de Cali e fez um gol, mano. Olha isso, o Racing do Uruguai sendo o pior time da Sul-Americana, o Corinthians conseguiu ser pior ainda que o Racing do Uruguai. Que time safado! Acabando com a meia-noite, time sem vergonha! Isso aqui é uma vergonha, meu. Eliminado, meu amigo, na fase de grupo da Libertadores. Olha essa vergonha, Corinthians. Eliminado na fase de grupo da Libertadores. E na Sul-Americana dependendo dos outros. Pelo amor de Deus, o Corinthians, meu, papo reto, Libertadores, Sul-Americana, não dá pro Corinthians. Corinthians vai lá, mete o dedão, opa, acesso negado, vocês não passam. A catraca travou. Pelo amor de Deus, meu, papo reto, a única chance que o Corinthians teve, que eu vi, foi o chute do Garro, que foi a falta. Só isso, nada mais. O Corinthians tem medo de jogar Libertadores. O Corinthians tem medo de jogar Sul-Americana. Pelo amor de Deus, meu, os jogadores, qualquer coisinha cai no chão e o jogador do Corinthians fala, meu amigo, acorda, é Libertadores, é Sul-Americana. Os caras não dão qualquer falta não, rapaz. Pelo amor de Deus, que time safado, time sem vergonha esse do Corinthians, mano. Papo reto, acabou com a meia-noite. Olha, isso daqui simplesmente, isso é uma vergonha. 9 reserva do Huracan foi jogar contra o Corinthians. Por quê? Porque os caras tá na final do campeonato argentino. Meu amigo, foi poupado 9 jogadores titular e os caras colocou 9 reserva, somente 2 titular jogou hoje contra o Corinthians. E o Corinthians foi força máxima. Força máxima, olha, mano, não faça eu falar o palavrão. Força máxima na onde, meu amigo? Na onde foi força máxima? Pelo amor de Deus, o Racing do Uruguai foi o time que fez a pior campanha na Sul-Americana. Na minha opinião, foi o Corinthians. Sabe por quê? Porque o Racing do Uruguai foi na casa do América de Cali e ainda conseguiu fazer um golzinho. E o Corinthians simplesmente ficou naquele... Meu amigo, tanto erro de passe, pelo amor de Deus, mano. Os caras treinam a semana toda pra chegar na hora do vamos ver, erra passe de 1 metro, aí joga lá. Pelo amor de Deus. Tá aí, ó, essa vergonha aí, ó. 9 reservas eliminou o Corinthians, essa é a verdade. O time com maior acesso negado do mundo, da Via Láctea, do universo, da constelação, é o Corinthians. Tem que zoar mesmo, tem que ser zoado. Vergonhoso, vexatório, seu Dorival. O seu trabalho é pífio, é ridículo, é vergonhoso. Levasse o time reserva se era pra fazer essa palhaçada. Ridículo, horrível. Eliminado da pré-Libertadores. Parabéns, Corinthians, pela 3ª vez. Eliminado na fase de grupo da Sul-Americana com 7 pontos. Ridículo, ridículo. Aí não quer que zoa de acesso negado. Aí não quer que os rivais tirem onda com a gente. É isso que nós virou chacota, meu irmão. Ridículo, é vergonhoso. Corinthians, quando tem um campeonato internacional, é pífio. É pífio a participação. Não tem o que falar, não tem desculpa. Ah, mas não sei o que de mundial. Não... Vergonhoso as campanhas que o Corinthians vem fazendo nesses campeonatos. É ridículo. Não dá conta de passar de uma pré-Libertadores e não dá conta de passar de uma fase de grupo da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores.
Quem não classifica para Libertadores vai pro playoff da Sul-Americana. O Corinthians não deu conta de classificar pro playoff da Sul-Americana. Vocês querem o quê? Que bata palma? Tem que zoar mesmo, tem que ser zoado. O torcedor corintiano não aguenta mais, cara. Não aguenta mais ser ridicularizado, zoado pelos seus rivais. Ai, sabe o que eu vou ter que aguentar agora que vai ter aqui nos comentários? Acesso negado. Pá, acesso negado, acesso negado. Eu vou sonhar com essa porra de acesso negado. E vocês, monta no carro e vai comer, vai tomar vinho, vai pra restaurante. Eu que não durmo essa noite. Reservas do Huracan, o Corinthians praticamente titular. Vergonha que foi a derrota do Corinthians por 1-0 para o glorioso Huracan, glorioso furacão da Argentina, o Huracan. Os caras conseguiram perder para o Huracan. Nem empataram o jogo. E se empatasse também não dava, né? Porque o América de Cali acabou empatando com o Racing. Chegou um determinado ponto em que o Racing do Uruguai, o Racing, que é o pior time disparado, estava ganhando do América em Cali. E isso, apesar da derrota, estava classificando o Corinthians em segundo, tá? Não estamos nem falando aqui em primeiro, porque o Huracan preservou titulares para a apertura que ele vai ter final de semana, porque lá é o foco dos caras e dá até uma vaga na Libertadores. Então, assim, ó, eles rifaram esse jogo. Porque para perderem a classificação, o Corinthians tinha que meter 4 de diferença no Huracan. E o Huracan conseguiu ganhar o jogo. Como é que pode um jogador como o Igor Coronado entrar num jogo como esse, precisando dele, ele errar todas as bolas? Cara que ganha 2 milhões por mês. Como é que pode isso? Quem contratou? Quem foi o diretor? Quem foi o financeiro? Quem contratou? Cara, é inacreditável. Aí o Dorival Júnior coloca o Michael no lugar do Raniel e deixa o Hector Hernanes, que é centroavante, precisando fazer gol. Cara, tá tudo errado. Já na pré-Libertadores tomou um sufoco com a Universidade da Venezuela. Perdeu pro Barcelona de Guayaquil. Não classifica nem em segundo lugar para ir para repescagem. É uma vergonha o Corinthians em relação à disputa internacional. É uma verdade isso. Doa quem doer. Desde 2012. É inacreditável você jogar com o time reserva do Huracan e você não ganhar o jogo e perder o jogo ainda. Vocês estão de brincadeira, né, jogadorzada? Vocês estão brincando, né? Meu irmão, o cara ser eliminado da Libertadores, tudo bem. O cara ser eliminado da Série B da Libertadores também, isso aí tá merecido, cara. Isso daí é inadmissível, né, irmão? Como que esse time consegue fazer isso, cara? Depay 4 milhões e meio por mês. Se o homem fizer um gol é 1 milhão. Se der uma assistência vai 1 milhão. E o cara simplesmente não conseguiu levar o Corinthians nem pra Série B da Libertadores, cara. Pois é, pessoal, terminou na Argentina. Huracan 1, Corinthians 0. Hoje era noite de decisão, né? Era vencer ou vencer contra o time reserva do Huracan, que está focado agora na final do Campeonato Argentino, que é no final de semana. E para variar, o Corinthians fazendo a sua especialidade, ou seja, merda. Mais uma vez o Corinthians eliminado precocemente de uma competição sul-americana e novamente passando vergonha. E o detalhe, hein? Quase avançou porque o Racing estava conseguindo uma façanha, que era vencer o América lá em Cali, na Colômbia, até o último minuto. Tomaram um empate. Mas o que irrita, pessoal, é ver jogo do Corinthians e os poetas assim, mas o Corinthians está com mais posse de bola. Que adianta ter posse de bola se não sabe o que faz com ela? Esse time do Corinthians aí com uma dificuldade tremenda na criação, time lento, previsível, a defesa uma grande porcaria. Esse Félix Torres, pai do céu, o André Ramalho, meu Deus, o Kaká, Jesus, e o Angileri então, que tragédia. Esse cemitério de jogadas chamado meio campo do Corinthians é nojento, cara. E o ataque para variar, inexistente, a bola não chega lá. Cara, na boa, o Corinthians tinha desfalques hoje? Sim, tinha, mas isso não serve de desculpas. O time do Corinthians hoje tem que ser melhor do que o time limitado, reserva do Huracan. Não dá pra admitir isso daí, é revoltante, cara. Esse time do Corinthians é um misto de uma falta de vergonha na cara com uma incompetência absurda. E tá na hora, seu Dorival Júnior, de mostrar trabalho também.
O Corinthians não pode ser esse catado que vem sendo dentro de campo. A impressão que eu tenho vendo o jogo ali é que você tá tão perdido ali à beira do gramado quanto o time lá dentro. Acorda, Dorival, acorda. E aí, Benja? Porra, Marcão, Japão. Beleza? Bom dia pra você aí, mano. Pra mim, uma das maiores humilhações da história do Corinthians hoje. É uma vergonha o que esses caras fizeram. Era o único título que o Corinthians tinha alguma chance de ser campeão. Também acho. Acabou o ano pro Corinthians. O que o Dorival fez hoje foi uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha que o Dorival fez. Esse Depay também vai pro quinto dos infernos, pô. Não joga. Sumido em campo, morto. O Dorival de novo com o Félix Torres na lateral direita, Bidon na meia. Porra, o que ele quer fazer? Esse Kaká na zaga aí? Ai, Kaká, hoje ele podia vir falar a vergonha, mano, vergonha. O que os piratas estão fazendo com o Corinthians. Saquearam o clube, destruíram o clube. Nós estamos fodidos. E eu não estou falando no calor da emoção, não. Nós estamos fodidos. Não tem diretoria, não tem presidente, não tem dinheiro, não tem time. Cara, que vergonha. Ó, ser eliminado na pré-Libertadores e ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana. Ô, velho, acabou, juro. Nós estamos em maio, acabou o ano. Ainda pior, que agora vem o Super Mundial, vai parar o futebol e o Corinthians vai ser notícia todo dia, porque nós estamos na merda fora de campo e na merda dentro de campo. Quem cobra? Vou te falar, cara. Ninguém vai cobrar nada, velho. E quem tá lá dentro, e quem tá lá dentro, Marcão, tá mais preocupado, eu vou te falar com o quê? Os caras estão doidinhos para vender o Corinthians, tá? Doidinho para virar uma SAF. Mas é porque os outros clubes já deu a receita. Os outros clubes deram a receita. Quebra o clube, deixa ele impagável e depois a venda é o caminho mais fácil para a venda. Os outros clubes já deram a receita e o Corinthians está fazendo o que os outros clubes já fizeram. É isso. Cara, como é que o Corinthians fica fora? Ô, mano, nós jogamos contra um time reserva. E o centroavante que entrou, o tamanho do cara. Ô, Benja, era isso que eu tava falando aqui com o Marcão, Benja. É inadmissível, velho. Independente do desfalque que o Corinthians pudesse ter, o Yuri Alberto não jogou, o Garro tá voltando de lesão. Mano, o Corinthians ele tem obrigação de ter um time mais decente do que o time reserva do Huracan, mano. Mano, isso aí pra mim é falta de vergonha na cara. Elenco sangue doce do caralho. E pra mim esse Dorival, Benjamin, ele tá fazendo uma merda atrás da outra também. Cara, ele conseguiu foder o futebol do Cantígio, cara. Não explica o Bidon e o Romero entrar. Não explica. Não tem explicação. Mano, e esse Bidon, o Romero, ele é ruim, mano, mas tá ligado? Tipo, ele ainda tem um pouco de história. Ele é um cara que quando precisou aí em momentos decisivos, ele conseguiu fazer gol. Mas eu concordo com você, ele é ruim. Agora esse Bidon, mano, não tem história nenhuma. Puta moleque sangue doce, corre na ponta do pé. E cara, insistem que esse moleque, mano. O Corinthians hoje, mano, na boa, ele deu um chute no gol no primeiro tempo. Foi aquele chute do Martínez que ele chutou pra fora lá, todo emocionado também, pegou na veia lá, mandou pra fora lá, um lance que era o mais teoricamente perigoso do Corinthians na primeira etapa, e só voltou a chutar no gol no segundo tempo quando o Garro entrou. Em 2 lances ali que o Garro chutou no gol. Uma cobrança de falta e depois um outro chute. Foi a única vez que o goleiro trabalhou. Pois é, mano. É absurdo, cara. O Benja caiu aí, acho que a conexão do Benja. O Coronado, ele não joga contra o Atlético Mineiro, você já para e pensa, vai ser o meia lá na Argentina. Sim. Ele entra com o Bidon, aí não tem explicação. Aí se ele tem 2 meia no banco, que é o Garro e o Coronado, um pelo menos tinha que entrar como titular. Não, ele deixou os 2 no banco e ele deixou esse moleque que nem você fala, sangue doce, ele não marca, ele não chuta pro gol. E quem estava fazendo infiltração na área adversária era o Ranieri, que era o primeiro volante, era o que estava fazendo infiltração, não tem explicação. Cadê o Carrilho? Cadê os caras para fazer infiltração? Não, era o Ranieri que estava fazendo. O Dorival, ele precisa explicar
Por que essa opção? Se o Coronado não jogou contra o Atlético Mineiro, ele tinha que ser titular. Ou então dispensa, mano. Simples, dispensa então, pô. Concordo contigo, mano. E para acabar de agravar a situação, Marcão, não é fugindo do o tema futebol, porque hoje é o carro-chefe, principalmente depois da eliminação. Mas, cara, tudo que tá acontecendo aí dentro do Parque São Jorge, também na parte política, isso daí vai respingar dentro de campo. Ou você tem dúvida que esse negócio do impeachment também não vai refletir dentro de campo? Então, porque fica assim, a gente trabalha numa empresa e o comando tá balançando. Aí a gente não sabe quem é que vai entrar para poder conduzir a gente. Aí depois você não sabe qual é que é de quem vai entrar, se vai demitir o Fabinho, se vai manter a situação, como é que vai ser? Se falar que não cria uma estabilidade nos caras, se não sabe... O cara já deu entrevista hoje e falou que o Corinthians tem que pagar o Profut. Aí o jogador já fica aí, mano, vai atrasar nosso salário para pagar o Profut, que o cara já avisou que não tem dinheiro, porque precisa pagar o Profut, senão o Corinthians está lascado. Então, se falar que os jogadores deram entrevista, falou, não cria estabilidade. Lógico que cria, lógico que cria. Fica sem comando nenhum. Tá foda, viu, mano? Mas então, Marcão, para finalizar, então, tem Campeonato Brasileiro, né? O próximo jogo do Corinthians é o Vitória, na Neoquímica Arena, domingo, 6h30 da tarde. Vamos ver, né? Vitória que conseguiu a façanha de perder pro Santos em casa. O Corinthians não pode nem pensar em desperdiçar pontos aí nessa partida também. Tem que ganhar dos caras aqui, né, mano? Tem que ganhar e só vai ganhar por causa da torcida. Porque é típico do jogo que o Corinthians adora dar um pontinho pros caras. É típico do jogo que o Corinthians adora. Eu vou te falar, velho. Os caras reclamavam daquele time, o time que deu o último título para nós, 2019. Mas ganhou esse Paulista, nem sei o porquê. E é o que o Ben já fala, eu dou total razão. Era o único título que o Corinthians podia ganhar, era essa Sul-Americana, e hoje jogou no lixo. Que já é uma vergonha se a gente estava na pré-Libertadores, está disputando uma Sul-Americana, que era para a gente estar na fase de grupo da Libertadores. Já é uma vergonha a gente já tá na Sul-Americana, e mais vergonha ainda agora tá fora desse jeito ainda, né? Que o Racing não ganhou de ninguém, tava ganhando lá, nós estava passando mesmo com a derrota, e aí a justiça foi feita, pelo menos os caras empatou lá e se classifica, porque nós não merecíamos, na moral, não merecíamos. E vou falar para você, viu, Marcão? E a vergonha fica para nós torcida, né? Então, mas o Corinthians ele foi eliminado hoje matematicamente. Mas o Corinthians ele vem se eliminando rodada após rodada. Porque esse time sem vergonha aí, esse time sem vergonha aí, ele não fez por onde em nenhuma partida da competição. Nunca fez por onde. O Corinthians ele sempre jogou na ponta do pé na Sul-Americana e muitos ali davam a impressão que estava forçando a barra para sair da competição. É que aí eles viram que a água bateu na bunda e a torcida falou, opa, vamos se coçar ou não vamos? O último jogo só depende da gente. Aí fingiram que estavam interessados. Mas para mim correram para não chegar também, viu, irmão? Mano, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho uma impressão assim, quando entra técnico novo, tem um gás novo, né? Eu não tô sentindo esse gás. Cadê esse? O Dorival chega e os caras... Parece que tá o Ramon lá ainda. Porque mas sabe que... Ô, Marcão, é até bom, porque aí os caras ficam querendo me zoar quando eu falo desse cara. E aí os caras, vai ficar falando de novo do Vitor Pereira, não sei o quê. Mas, cara, independente do caráter desse cidadão, independente do caráter, que pra mim isso aí também não vale nada. Mas esse foi um cara que chegou e mexeu no vespeiro. Tanto que quando ele saiu de lá, e ele colocou o Corinthians numa final de Copa do Brasil, e colocou o Corinthians num G4 de Campeonato Brasileiro, com um time que nem tinha bola para chegar lá, mas ele chegou lá e peitou os caras. Quando ele foi embora, aí foi um monte de jogadorzinho em podcast falar mal do cara. Juliano, Fagner, sabe, Gil, todo mundo metendo o pau no cara. Mas enquanto ele teve lá, ele metia o dedo na cara desses caras e fazia esses caras jogar bola. Agora o Dorival, com esse arzinho de, eu sou o paizão de todo mundo, porra, que raiva, velho. E toda hora tentando justificar situações ali, porque o Corinthians não sei o quê, não sei o quê. Hoje, possivelmente, eu não vi a entrevista dele, mas vai falar que não deram pênalti pro Corinthians. Cara, não estamos jogando bosta nenhuma, mano. Que pênalti, esse Zé Ruela aí não vê isso. Que pênalti, os caras não conseguem chutar no gol, aí começaram uma onda de segurou, estavam caindo.
Ô, eles têm que entender, isso não é Campeonato Brasileiro, não, que tá segurando Mas o é. Campeonato Brasileiro, estão dando pênalti a roda aí. É Sul-Americana, Libertadores, é diferente. Os caras não vai dar qualquer falta, qualquer pênalti, qualquer encostão, velho. Os caras, meu, pelo amor de Deus. Pô, Concordo contigo, mano. e o Corinthians, eu vou te falar, ou ele abre o olho, ou senão não vai pegar nem vaga pra Libertadores também pro ano que vem, mano. É bem possível mesmo, porque pela Copa do Brasil eu acho difícil ganhar. É. E no Campeonato Brasileiro aí também vai ter que ficar entre ali os 6 primeiros. E já não sei mais também. Não Eu sei também. mais no que acreditar. Tá osso, mano. Não dá pra acreditar nesse time do Corinthians, né? Na hora que a gente pensa, fala, agora vai engrenar, o time não engrena, mano. Bombada de sem vergonha do caralho. Tamo junto, E a Marcão. vergonha fica para nós da torcida, né? Porque jogador, diretoria, que nem sei quem é a diretoria agora, eles não têm vergonha nenhuma, porque o que eles fazem com o Corinthians, tanto dentro de campo como fora de campo, a vergonha só fica para a torcida, né? Esse é o problema. Verdade, tem razão. Tem razão. Beleza, mano. Valeu, arigatô mesmo, hein, mano. Tamo junto, curto mano. muito aí o papo reto. Xingo Obrigado, velho, irmão. falando, curto o estádio 97, mano. Curto vocês pra caramba. E valeu aí, mano. Porque era pra mim ter entrado uma outra vez, mas aí não deu. Aí prometeram dessa vez e foi cumprida. Valeu mesmo. Desculpa não estar com a camisa do Corinthians, que eu tô no trampo, tô no corre. Imagina. Tá ligado como é que é aqui, né, mano? Aí do Japão é pauleira, mano. Aí tem que camelar mesmo, porque os caras não dão boi, não, mano. Dá nada. Mas obrigado, viu, Marcão? Obrigado aí de coração aí pela audiência. Valeu aí pelo sacrifício, né, de estar acompanhando a gente. Agora não, porque tudo bem, aí você tá na parte do teu dia, mas o papo reto é a parte que você poderia já estar descansando e tá dando uma moral pra gente aí também, mano. Mas obrigado, viu, irmão? Não, que isso. Tamo junto, mano. Tamo junto e vamos aí. Vai Corinthians sempre. Tá difícil, mas vai Corinthians sempre, mano. Tamo junto, meu irmão. Bom dia pra você aí, Falou, bom trabalho, tá? Falou, é nóis. Abraço. É nóis, um abraço. Leozinho, o bagulho tá osso hoje. Vamos colocar mais umas mensagens aqui que o pessoal mandou pra gente. Daqui a pouco eu vou chamar mais um participante aí pra entrar na live aí, pra trocar uma ideia aí e resenhar. Bora lá. Como é que é? Andere Liquias? Será que é isso? Mas não tá. Deixa eu ver. Andere Liquias. Deve ser isso, mas... Um abraço aí, obrigado pela mensagem aqui, ó. Mano, eu com Bidon e Maicon em campo preciso ver se aguento até o fim do ano. Vai me matar do coração, horroroso. Dorival precisa ganhar e não usou o Bidu. Pois é, cara, André Liquias. Com relação aí a Maicon e Bidon, concordo contigo, acho que é meio que unanimidade dentro da torcida do Corinthians. São dois jogadores aí que estão bem abaixo. E, cara, na boa, o Bidu, pra mim, ele reconquistou a titularidade. O Angileri me enganou bem. O Angileri, quando ele chegou, ele fez umas 3 partidas ali que eu falei, porra, o Corinthians achou um lateral esquerdo. Agora, cara, porra, eu olho o Angileri, mano, me dá pavor. Aquela recuada de bola que ele deu naquela cobrança de falta, mano, reflete muito bem o momento do Angileri hoje. Pra mim, o Bidu hoje, se teoricamente era força máxima, ele precisava estar em campo. E principalmente pelo fato do Bidu ser mais ofensivo. O Bidu é aquele lateral que ele apoia mais, e o Corinthians hoje, porque seria um resultado extremamente improvável o Liverpool ganhar do América de Cali jogando na Colômbia, e o Corinthians ele precisava vencer para depender somente dele para se classificar para a próxima fase. Então, para mim, é mais um erro do Dorival. Só que aí sabe o que acontece, rapaziada? É aquele maldito discursinho pronto de vitimismo de jogador. Ai, porque ele jogou a última partida, a gente não pode colocar o cara para jogar vários jogos consecutivos. Cara, isso daí me dá nojo quando eu ouço isso. Me dá nojo. Eu sei que tem um monte de Zé Nutella que fica defendendo. Ai, mas senão vai estourar o jogador. Ai, senão isso, senão aquilo. Gente, esses caras são atleta profissional, mano. O atleta do basquete, mano, que é muito mais intenso o jogo, por mais que a quadra seja menor, mas é um jogo muito mais frenético, mano. O jogo não para. O cara se movimenta a quadra inteira e todo o tempo. Porque quando a bola sai, para o cronômetro. Então o jogo dos caras ali sim é jogo corrido. Ali sim, você tem 4 tempos ali, o cara corre que nem louco. Se desgasta e tem trombada e é solado duro. Não é igual ao futebol, que é campozinho macio, com amortecimento, a porra toda. Então o negócio é o seguinte, tem que parar com esse vitimismo de jogador, mano. E aí você pega esse monte de filho de vó aí, que qualquer coisa se machuca, e aí vão falar, tá vendo, ele se machucou porque ele não consegue jogar. Mano, a média de idade desses caras, mano, é 20 e poucos anos de idade.
Se com 20 e poucos anos de idade esses porra não conseguem jogar 4 jogos seguidos, eles vão conseguir quando, mano? E, cara, é impressionante como a mídia paga pau pra esse tipo de discurso, mano. Isso é absurdo. Na década de 90, mano, os caras jogavam 3 vezes por semana. E ali tudo bem, era um negócio desgastante, era um negócio, assim, muito mais complicado de você conseguir manter o nível ali e jogar fisicamente aí inteiro todo o jogo. Mas hoje, cara, 2 vezes por semana, esses caras também dão chilique, cara. Os caras têm praticamente 3 dias, mano, pra entre fazer o recondicionamento muscular e voltar a jogar. E não consegue jogar, ganhando 3, 4 pau por mês. Isso me irrita, velho. Me irrita mesmo. Ainda mais quando você pega esses idiotas da mídia que fica passando pano aí pra jogador. Ai, porque o cara vai arrebentar. Aí o cara vai se machucar. Porque eles correm hoje muito mais do que correr na década de 90. Irmão, o Brasil hoje é a 5ª liga. A 5ª liga. Atrás da Liga Francesa, da Liga Italiana, da Liga Espanhola, da Liga Inglesa, da Liga Alemã, em termos de bola rolando. O Brasil ele tem praticamente um tempo de bola rolando. Um tempo. Ou seja, dentro de um tempo, a metade é bola parada. E quando a gente fala de bola rolando, a gente não tá falando que o cara tá correndo ali praticamente 22 minutos e meio em alto giro, correndo que nem um louco, como se ele estivesse disputando 100 metros rasos. Não. Dentro desse momento que ele tá se deslocando dentro de campo, tem pique, tem trotada, tem passos para ir atrás do juiz. Então não é o tempo inteiro com aquele ritmo frenético correndo que nem louco. E, cara, não, vamos falar que os jogadores, eles são vítimas, porque, meu Deus, eles não podem jogar. Vai encher uma laje pra ver o que é cansar. Cambada de filho de vó. Rapaziada, agora é com vocês. Deixa um comentário aqui embaixo pros corintianos. Quero saber a opinião de vocês. Corinthians conseguiu fazer a façanha aí. Não tem tradição, né? Não tem tradição. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Créditos aí pra galera, pro canal do Benji e tudo mais. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!